A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Quando não fazemos a vontade de Deus, somos um peso morto. Vamos aprender com o Padre Léo. E qual foi o sinal de Jonas? A história de Jonas é muito bonita, porque Jonas era o profeta fujão. Quando Deus mandou ele ir pregar em Nínive, ele falou: o que eu vou? Que povo não vai converter coisa nenhuma, que lá é um bando de anta, e não vou. A começar do rei, uma cidade daquele tamanho, 120 mil pessoas, eles vão matar, e eu não vou. Aí, sossegado, foi para a praia, entrou no barco, vou embora. Aí começou a tempestade, e o barco chacoalhando, e ele dormindo, sossegado. Foi preciso que jogasse ele dentro da água, para parar a tempestade. Viu que ele era um peso morto. Quando a gente não faz a vontade de Deus, a gente vira esse peso morto. Às vezes o barco da sua família está afundando, igual aquele barco que estava aí no Jonas, porque você está sendo esse peso morto. Jogaram ele fora, foi engolido por um peixe. E aí que vem uma coisa linda, lá na barriga do peixe ele resolveu rezar. Lá de dentro ele rezou. Quem escutou para escrever eu não sei. Mas aqui na Bíblia tem a reza dele, tem. Se foi o peixe que gravou, há controvérsia, não sei. Ou se tinha um cinegrafista e uma câmera dessa, estava junto lá, não sei como é que foi. E em Jope o peixe vomitou ele. Ficou 3 dias e 3 noites. Aí ele falou: não tem jeito não. E foi pregar, e pregou: dentro de 40 dias Nínive será destruída. E o povo acreditou nele. E a começar do rei, todo mundo se vestiu de saco de estopa, fazendo penitência, até os cachorrinhos punham saco nos cachorrinhos. O povo se converteu e Nínive não foi destruída. E Jonas entrou em deprê. Sentou embaixo da árvore, ficou lá. Também agora não prego mais. O Senhor mandou eu pregar que ia ser destruída e agora não foi. O grande sinal de Jonas, a conversão. E não foi este o grande sinal de Jesus? Não foi essa a grande palavra de Jesus? Convertei-vos e crede no Evangelho. Mas, meus irmãos, nós ainda estamos pensando que essa conversão, quem sabe, seja para esses judeus, para os pagãos. Foi a cena de abertura do Concílio Vaticano II. Imaginem na Basílica de São Pedro, o eixo central da Basílica, aquela obra maravilhosa. Mais de 3.000 padres e bispos vestidos a caráter, como um bispo se vestia há 40 anos atrás. E ali vestido com a melhor roupa ainda, porque era para estar em Roma com o Papa. Aquela cena fabulosa.
bispos, arcebispos, cardeais, tudo paramentado. Entra o Papa, João 23, entra rindo. Ele era gordão, ele era meio colono. João 23 entrou, abertura do Vaticano II, primeira palavra dele: meus irmãos do episcopado do mundo inteiro, peçamos a Deus a graça da nossa conversão. Quando ele falou isso, teve bispo que desmaiou. Sim, teve bispo que levantou-se na hora e saiu. Vários. Lefebvre foi um deles. O que tinha em Campos, no Rio de Janeiro, que morreu alguns anos atrás, foi outro. Esse Papa até é doido. Conversão, nós, bispos da igreja, nós somos sucessores dos apóstolos, nós somos príncipes da igreja. Quem precisa se converter são os judeus, os pagãos. Nós, esse Papa é louco. Onde você viu falar uma bobagem dessa? Onde já se viu? Viraram as costas para o Papa. Fundaram religiões paralelas. Outros não levantaram-se na hora, mas depois se levantaram e não aceitaram. E alguns não aceitaram até hoje essa palavra. Porque quando nós falamos em conversão, nós achamos que é o problema dos outros. E esse sinal de Jonas, esse sinal de Jesus é para nós. Ou nós mudamos a nossa vida, ou nós vamos colher a destruição que nós estamos semeando. E o encardido está adubando quanto pode. Onde te encontro, fala comigo, preciso te ver. Ouça minha voz, eu te clamo, converta-me. Acolhe a dor que entrego aqui, abriga-me em teu peito, devolve a visão que perdi, levanta-me deste chão. Não quero ser igual, quero saber voltar aos teus braços, meu Senhor. Sei que estás aqui. Converta-me com um gesto de amor. Seu toque de perdão, me ama mais que tudo, me tira do sepulcro, amado meu.
Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos fala do perdão. Quantas vezes nós devemos perdoar? Até 7 vezes? Ele nos diz até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, o perdão não tem limites. E por que é tão importante o perdão na nossa vida espiritual? Vejam, em primeiríssimo lugar, a maior parte das pessoas tem uma dificuldade enorme de perdoar por causa da sua própria soberba. Deixa eu explicar para você. Nós não perdoamos. Por quê? Porque, claro, somos seres racionais e, sendo seres racionais, nós somos capazes de ver a injustiça. Alguém me infligiu uma injustiça, né? 2 mais 2 é igual a 4. Se a pessoa me deve 4 e ela só me pagou 1, isto é muito racional, eu vejo, é uma injustiça. E por isso eu não perdoo. A minha racionalidade, né? Minha inteligência fica o tempo todo me apresentando aquilo que aquela pessoa fez. É injusto, é injusto, é injusto. Agora, o problema é que nós deveríamos, ao invés de ter somente esta memória passional que lembra a ofensa recebida, ter uma outra memória. Uma memória espiritual que lembra o perdão que Deus nos concedeu. E aqui está a grande realidade. Ou seja, por que é que nós somos tão rápidos em recordarmos a ofensa do outro e tão lentos em recordar os benefícios
que Deus realizou em nosso favor. É porque a nossa memória espiritual está desativada. E o que está ativado é a memória passional. Ou seja, deixa eu explicar. Nós temos o nosso cérebro. O cérebro, ele tem emoções, porque é a nossa parte animal. Pois bem, quando nós recebemos uma injustiça, a nossa inteligência, a inteligência de nossa alma, vê aquela injustiça, mas ao ver aquela injustiça, a parte emocional fica ferida. E aquela ferida fica o tempo todo ali, repropondo, lembrando. Você vai rezar, aquilo vem diante de você. Você conversa com a pessoa, alguém diz uma frase, você já se lembra outra vez a ofensa recebida. E você fica mordendo e remordendo. É o que nós chamamos de remorso. Pois bem, sendo assim, você não vai conseguir se livrar desse sentimento por uma razão muito simples. Você está tão tomado pela soberba que você só lembra de você como centro do mundo, como o objeto de injustiça. Mas se você se humilhasse diante de Deus, se você fosse verdadeiramente humilde, você veria que a dívida que Deus perdoou é infinitamente maior e que a injustiça que você cometeu contra Deus é infinitamente maior. E por que é que você então não se lembra do bem que Deus lhe fez, mas só lembra do mal que você padeceu? É porque para lembrar o bem que Deus fez a você, não vai ser a memória emocional, passional do cérebro animal quem vai lembrar você. Vai ser a sua memória espiritual, vai ser a sua alma, porque aqui nós não estamos falando da lembrança de uma ferida, estamos lembrando de uma verdade. E quem enxerga as verdades é a alma. Então você precisa de uma vida espiritual. E na sua vida espiritual, a primeira coisa que você precisa fazer sempre, cada oração que você faz, é a primeira coisa, se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Você quer pedir a Deus a graça de perdoar? Quer conseguir se livrar desse cadáver que você anda arrastando por aí sem perdoar as pessoas que ofenderam você? Então, na sua oração, se humilhe. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Ele nos perdoou infinitamente. Faça brotar gratidão no seu coração e então você será capaz de perdoar o seu irmão. Nesta quaresma, nesta quarentena de São Miguel, em que essas duas figuras de humildade enormes, São Miguel e Nossa Senhora, nos acompanham, peça a intercessão para que, humilhados diante de Deus, nós sejamos gratos pelo perdão infinito que recebemos e saibamos perdoar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falar do justo da cruz, falar da palavra e da luz, falar do seu jeito de ser e com ele aprender a olhar para o Pai. Falar do seu jeito de ser e com ele aprender a olhar para o Pai. Falar de um amor que liberta, falar de um olhar que desconcerta, falar onde toda palavra não encerra ou acaba o que se pode dizer. Falar onde toda palavra não encerra ou acaba o que se pode dizer. É Jesus a luz do mundo, é o nosso Salvador. Se aprendo a contemplar, acolho o seu amor. É Jesus a luz do mundo,
Salvador. Se aprendo a contemplar, acolho o seu amor. Falar do amor, oblação, falar da força do perdão, falar do abraço sentido pelo pobre sofrido que não tinha ninguém. Falar do abraço sentido pelo pobre sofrido que não tinha ninguém. Falar de um amor que liberta, falar de um olhar que desconcerta, falar onde toda palavra não encerra ou acaba o que se pode dizer. Falar onde toda palavra não encerra e acaba o que se pode dizer. É Jesus a luz do mundo, é o nosso Salvador. Se aprendo a contemplar, acolho o seu amor. É Jesus a luz do mundo, é o nosso Salvador. Se aprendo a contemplar, acolho o seu amor. É Jesus a luz do mundo, é o nosso Salvador. Se aprendo a contemplar, acolho o seu amor. Seu amor, seu amor, seu amor, seu amor. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O amor entre os esposos, a fecundidade do matrimônio, número 2372. O Estado é responsável pelo bem-estar dos cidadãos. Por isso é legítimo que ele intervenha para orientar a demografia da população. Pode fazer isso mediante uma informação objetiva e respeitosa, mas nunca por via autoritária e por coação. O Estado não pode legitimamente substituir a iniciativa dos esposos, primeiros responsáveis pela procriação e educação de seus filhos. O Estado não está autorizado a intervir neste campo com meios contrários à lei moral.
Como la risa pura de un niño que cree en el amor y la verdad. Así nos pide Dios que creamos en su amor, paz y libertad. Libertad que Cristo me da. Libertad que Cristo me da. La libertad que Cristo me da. Libertad que Cristo me da. Darum, darum, darum. Liberdade que Cristo me dá. 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 Darum, darum, darum. Darum, 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 darum. Darum, darum, darum. Darum, 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 darum. Como a águia que cruza os céus, como o peixe que habita no mar, como um lobo que corre no bosque, assim minha alma vive em liberdade. Liberdade que Cristo me dá. 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 Darum, darum, darum. Darum, 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 darum. Darum, darum, darum. Darum, darum, darum. Como o sorriso puro de um menino que crê no amor e na verdade. Assim nos pede Deus que creiamos em seu amor, paz e liberdade. Liberdade que Cristo me dá. 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 Darum, darum, darum. Darum, 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 darum. Darum, darum, darum. Darum, 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 darum. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 14 de agosto, nós fazemos memória de São Maximiliano Maria Kolbe. O seu nome de batismo era Raimundo Kolbe. Ele nasceu no ano de 1894 na Polônia. Mais tarde, estudou em Roma e tinha o desejo no coração de levar o Evangelho para todos os lugares,
por Maria Imaculada. Ele entrou na família franciscana e mais tarde fundou um apostolado da Milícia de Maria Imaculada. O seu desejo é que o Evangelho chegasse a muitos lugares, e como aconteceu e acontece até os dias de hoje com a sua obra de apostolado. Maximiliano Maria Kolbe teve de ser preso por conta da perseguição dos nazistas e assim foi para o campo de concentração. E ali viveu os horrores deste campo de concentração, já no período da Segunda Guerra Mundial. O seu martírio se deu porque ele soube doar a sua vida pelo irmão. Aconteceu que um senhor, pai de família, iria ser morto, e ele se ofereceu para ir no lugar desse senhor. A situação que gerou tudo isso é que um preso do campo de concentração tinha fugido, e aí, como castigo, iriam matar 10 pessoas. E dentro das 10 pessoas estava este pai de família, que gritava: não me deixe ir, eu não quero morrer, porque meus filhos e minha esposa não vão mais me ver. E diante disso, com o coração da caridade inflamado pela graça divina, São Maximiliano Maria Kolbe se ofereceu ao oficial, dizendo: eu sou um sacerdote católico, pode me levar para morrer no lugar deste pai de família. E assim o fez. A morte de São Maximiliano aconteceu num bunker. Era um lugar no campo de concentração onde trancavam as pessoas para que elas morressem de fome e de sede. E assim foi. São Maximiliano Maria Kolbe morreu de fome e sede neste bunker no dia 14 de agosto de 1941. É um mártir dos nossos tempos. Tempos difíceis são estes, e São Maximiliano reza por nós. Interceda por nós também e pelas nossas famílias, para que perseveremos na nossa fé, mesmo que sejam tempos em que a fé é provada, mas o nosso coração pertence a Deus. São Maximiliano dá o exemplo de caridade perfeita, porque doa a sua vida. E assim, nós precisamos também, do profundo de nossos corações, saber doar a nossa vida pelo irmão. E quer doação mais bela do que no seio de nossas famílias. A mãe que se doa pelos filhos, o pai que se doa pelos filhos, o filho que se doa pelos pais. E assim, unidos no amor de Cristo, nossas famílias se tornam cada vez mais de Jesus. Rezemos agora com você e por você, pedindo a intercessão deste santo mártir. Ó Deus, inflamaste São Maximiliano Kolbe, presbítero e mártir, com amor à Virgem Imaculada, e lhe destes grande zelo pastoral e dedicação ao próximo. Concedei-nos por sua intercessão, que trabalhemos intensamente pela vossa glória, ao serviço do próximo, para que tornemos semelhantes ao vosso Filho até a morte. Por suas preces, alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Numa noite de suor, sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia
mas a voz que te chama te mostrará um outro mar, e sobre muitos corações a tua rede lançará. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Caminhavas no silêncio, esperando além da dor que a semente que tu lançavas num bom terreno germinasse. Mas o coração exulta, porque o campo já está dourado, o grão maduro pelo sol no celeiro pode entrar. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. O texto evangélico da visitação refere que Maria faz a viagem à pressa. Também a anotação para a montanha, no contexto lucano, parece muito mais do que uma simples indicação topográfica, pois faz pensar na mensagem da Boa Nova descrita no livro de Isaías. Que formosos são sobre o monte os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa nova, que apregoa a vitória. E diz a Sião: o teu Deus é rei. Como faz São Paulo, que reconhece a realização desse texto profético na pregação do Evangelho, também São Lucas parece convidar a ver em Maria a primeira evangelista, que difunde a Boa Nova, dando início às viagens missionárias do Divino Filho. Particularmente significativa, por fim, é a direção da viagem da Virgem Santíssima. Será da Galiléia à Judéia, como o caminho missionário de Jesus. Com efeito, com a visita a Isabel, Maria realiza o prelúdio da missão de Jesus e, colaborando desde o início da sua maternidade na obra redentora do Filho, torna-se o modelo daqueles que na Igreja se põem em caminho para levar a luz e a alegria de Cristo aos homens de todos os lugares e de todos os tempos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Primeira cristã, Maria da luz, sabias, ó Mãe, amar teu Jesus. Primeira cristã, Maria do amor, soubeste seguir teu Filho e Senhor. Nossa Senhora das milhões de luzes que meu povo acende pra te louvar, iluminada, iluminadora, inspiradora de quem quer amar e andar com Jesus, e andar com Jesus, e andar com Jesus, e andar com Jesus. Primeira cristã, Maria do lar, ensinas, ó Mãe, teu jeito de amar. Primeira cristã, Maria da paz, ensinas, ó Mãe, como é que Deus faz. Nossa Senhora das milhões de luzes que meu povo acende pra te louvar, iluminada, iluminadora, inspiradora de quem quer amar e andar com Jesus, e andar com Jesus, e andar com Jesus, e andar com Jesus. Primeira cristã, sempre a meditar, vivias em Deus, sabias orar. Primeira cristã, fiel a Jesus, por todo lugar